Fala galera, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje oficialmente o start da Geração Saúde Seguros no canal do YouTube. E hoje com um podcast. E tivemos aqui o privilégio de receber alguns convidados de honra, para que falem um pouquinho sobre negócios. Você deve estar se perguntando, por que a Geração Saúde Seguros vai falar sobre negócios? É importante a gente levar informação, conteúdo de relevância sobre vendas, sobre marketing, sobre franquias, alavancagem, tudo o que for relevante para o meu cliente, para você que é um prospecto e também para você empresário entender sobre o mercado em geral, sobre o negócio que vai em torno do mercado de plano de saúde. Então espero que seja uma experiência bacana para vocês e aproveita e curte Geração Saúde Seguros Oficial, nosso canal, já recomenda, comenta e passe para todo mundo que puder. E agora vamos aproveitar esse momento, amigos, empresários, empreendedores, família. Eu tenho a honra hoje de receber aqui o pessoal do Hambúrguer ZN, Luiz Júnior e Léo, para a gente bater um papo à vontade, descontraído, mas entregar informação para vocês de coisa importante para o nosso dia a dia. Júnior, obrigado. É isso aí, Tiagão. Léo. É um prazer estar aqui com você e fazendo essa abertura do podcast, né? Para a gente falar de empreendedorismo e falar com você também é muito importante isso e passar para o pessoal que vai assistir aí, que a gente sabe da tua história, da tua trajetória e você conhece a nossa. Então vamos compartilhar aí o máximo de conhecimento possível aí para as pessoas estarem aí, que querem empreender e entender esse mundo aí, como que funciona, né? Isso aí. Antes ali nos bastidores, meu pai perguntou: você tá nervoso? Aí, obviamente, ele falou brincando, né? Porque assim, esse bate-papo que a gente vai ter aqui, a única diferença é que a câmera tá ligada e tem um microfone, mas acho que várias conversas que a gente já teve de falar sobre empreendedorismo, vendas, marketing, nos bastidores, se tivesse uma câmera ligada e um microfone, já seria um podcast. Então acho que não é o primeiro podcast que a gente faz, né? Só a diferença é que esse é o único que tá gravando. Eu costumo dizer que a gente faz isso todos os dias, sem cobrar, entrega informação, orientação, destino para todas as pessoas que a gente troca ideia, naturalmente, porque faz parte do nosso cotidiano, e agora a diferença é que a gente vai gravar. Isso aí. A gente respira isso aí no dia a dia, né? Qual que é o momento bom para falar de negócio, Thiago Laginessa? Todo momento. Todo momento. A gente fala quando tá na igreja, a gente fala quando tá no futebol, a gente fala quando tá principalmente no trabalho, mas todo lugar é hora de falar. No futebol você não tá falando de você, não, né? Não, futebol não. Quando eu vou ver o futebol só. Ah, tá. E aproveitando que a gente citou sobre falar de negócios, vocês têm um negócio. Sim. E antes de falar do negócio, me chamou a atenção sua corrente. O que significa isso? Hoje o Hambúrguer ZN tá aqui com essa corrente aqui, significa muito para mim, né? Se a gente for falar da história lá atrás, quando começou, às vezes eu vejo muitas pessoas falar assim, né? Eu estou me preparando para começar um negócio, eu estou me estruturando, estou buscando conhecimento. Nada de errado com isso, eu acho isso muito importante. Mas só que quando eu vejo esse empreendedor falando isso para mim, eu falo, cara, mas começa, porque você nunca vai estar preparado. Se você fala assim, qual é o melhor governo, qual é o melhor ano, o melhor momento, será que é no verão, no inverno? Será que é tal produto? Não, cara, você tem que começar. Então, eu comecei lá em 2002, né? Era minha casa, eu fiz um puxadinho para minha esposa, a história é bem engraçada, né? Eu comecei, era sócio de uma padaria, e aí um padeiro falou assim, você sai daqui da padaria 2 horas da tarde, o que é que você faz depois? Falei, cara, depois eu costumo dormir, porque eu abro a padaria muito cedo, 6 horas da manhã. Ele falou, porque eu fabrico pão de hambúrguer e você poderia oferecer em algumas casas. Então, para entender essa medalhazinha aqui que eu coloco como uma medalha, conhecer a história lá no começo. E aí minha esposa também, a Cleide, mandar até um beijo para ela, para Cleide, um beijão, amor, para você. Ela que é a fundadora, na Evitando verdade. de apanhar em casa. Apanhar em casa, que Ganhou o dia. ela é fundadora, a fundadora do Hambúrguer ZN é ela, né? Eu que fico com o mérito, mas começou com ela. E aí eu falei pra Cleide, tinha umas casinhas de lanche que nem chamava hamburgueria, na Vila Medeiros, um bairro que é hoje, até hoje, o Hambúrguer ZN, casinhas de lanche. E aí eu falei, amor, a gente vendia pastel, mas você pode vender aqui um x-salada e x-burger, tem muitas casinhas de lanche dessas. E aí ela chamou o padrasto dela, que é mestre de obra, e ele fez um puxadinho lá.
Simplesmente um puxadinho. Essa foi a estratégia. Vamos fazer um puxadinho aqui. Colocou uma tampinha que tá lá até hoje, que eu não deixo tirar aquela tampinha. E a gente começou a vender x-salada de R$ 1 naquela época, x-burger. E aí, eu achei que ela ia faturar R$ 50 por dia, né, Léo? Mas deixa eu só te interromper pra falar um detalhe importante que eu acho que você deixou passar aí. Ah. Que na verdade você observou, vendendo o pão, você foi Sim, observar é a tendência do mercado, né? Ele viu essa tendência do mercado das casas de lanche justamente porque ele estava saindo da padaria para vender o pão. Para esses Exatamente. caras que estavam começando com um hambúrguer ali, que era totalmente industrializado, era bem parecido com lanche de padaria, né? Sim, Até sim. hoje tem um lanche de padaria que monta tudo ali na chapa, bem diferente do que tem hoje do hambúrguer artesanal, gourmet, mas essa tendência de mercado se observou ali, Sim. indo entregar o pão, né? Porque a Deixa eu gente só não fazer tinha... uma colocação. Tá. Fica a dica, então, já para quem quer empreender, tá atento às oportunidades, ser um bom observador Sim. de tendências. Isso, com certeza. E hoje está muito mais fácil porque tem as redes sociais, né? E naquela época, entenda que não tinha nada. A minha referência, o Léo colocou muito bem, foi eu indo nas casinhas de lanche. E eu, desde os 13 anos de idade, eu sempre tive envolvido com a gastronomia, com a comida. Minha mãe fazia comida ali, eu ficava do lado perguntando o que ela estava colocando no macarrão, o que ela fazia. Eu sempre gostei de comida, de fazer, né? Então, nessas casinhas de lanche foi que despertou, né? Me despertou aí. Eu falei, pô, esses caras estão vendendo uns lanchinhos aí e tal. Isso é interessante, porque até então eu só conhecia o pastel. Meu mundo era o pastel. E aí eu falei pra ela, eu vou fazer esse puxadinho aqui, ela vai ganhar R$ 50 por dia e ela não vai ficar pedindo dinheiro pra mim do que eu ganho lá na padaria. Só que foi incrível que o primeiro dia que ela inaugurou, ela tinha 20 anos na época, ingênua, veio falar pra mim, amor, fiz R$ 200. Eu falei, pô, R$ 200, meu, agora a gente é sócio nessa parada aí. Ela falou, não, não. Isso eu quero. Isso eu quero. Ela falou, não, você falou que era... O dinheiro era todo meu. Eu falei R$ 50 era todo seu, mas 200 naquela época. Você me deu uma 2002. referência de valor, eu lembrei de algo Ah. importante. Começou do nada, É, chegou nos R$ 200. E hoje, se eu puder dar um tema aqui e te provocar já a falar um pouco disso pra audiência, do 0 a R$ 2 milhões com hambúrguer. com hambúrguer, com hambúrguer. E detalhe, né? Naquela época, igual o Léo falou, era hambúrguer industrializado, eu não sabia muito bem o que estava fazendo, eu não tinha um tutorial no YouTube para seguir ali, para saber, né, Léo, o que eu... Então vamos mudar. Dos 200, É, que foi o primeiro dia, não foi Que do foi o zero. primeiro Então, o primeiro dia. dia foi R$ 200. Dos 200 a R$ 2 milhões. a Boa. 2 milhões de reais com hambúrguer, né? Então, por isso que eu sempre falo para as pessoas, né, aproveitando isso, não é onde você tá, é onde você quer chegar. Isso é muito importante, porque onde você tá é o momento de preparação, é o momento de crescimento. E é esse momento que a maioria das pessoas não suportam, né? O processo para chegar no propósito. Hoje, toda a família está vivendo o propósito, a gente vai falar de expansão, de negócio bastante aqui, mas porque eu suportei o processo. Então, foram vários processos, né? E um desses processos naquele momento ali, era uma coisa nova ali na rua, né, Léo? No Sim. bairro, apesar que já tinham várias casinhas de lanche, mas teve um momento ali que uma euforia, o começo fez, mas depois começou a cair, porque depois vinha aquela concorrência, começou a abrir outras casinhas de lanche também, até vendo a gente dar certo. E o modelo de negócio que eu tinha de marketing, hoje nós vamos falar bastante de marketing também, era o panfletinho, né? Uhum. Eu era o cara que ficava fazendo a programação ali, de colocar o panfleto debaixo da porta, de esperar o resultado acontecer, né? Aliás, falando em panfleto, isso é considerado marketing? Panfleto? Eu vou jogar essa pergunta pra esse cara aqui, ó. A responsabilidade Justamente dele. para eu puxar o Léo para conversa. É, Hoje, se não me engano, o Hambúrguer ZN tem grande relevância nas redes sociais. Tem vídeos aí que viralizam de uma forma gigantesca. Sim. E qual a estratégia? Léo é o especialista em marketing por trás de todo o Hambúrguer ZN e toda a holding que está se criando em relação às franquias e tudo mais que vocês vão poder falar. Mas o que é o marketing hoje? Qual que vocês entendem que tem que entregar de informação, tanto para o cliente final, porque a gente não pode esquecer da venda, que é fundamental para qualquer empresa, para se manter ela em pé, mas e para o dono de hamburgueria que quer espelhar ou modelar vocês, ou que quer até mesmo pensar numa franquia?
Qual a estratégia? Legal. Eu vou te responder continuando a história, então. Boa. Porque ali, em 2002, realmente aconteceu o efeito novidade, que a gente chama, né? Fator novidade. E foi até uma informação recente que os meus tios me falaram, acho que foi até o Caio que falou, se conhece, me falou que quando foi para inaugurar, todos os adolescentes, os jovens lá do bairro já estavam sabendo. Porque era barato pra época, mesmo sendo o salário mínimo devia ser esses R$ 200 que faturou no primeiro dia, né? Mais ou menos ali em 2002. Mas o X-salada era R$ 1, o X-salada e X-burger era R$ 1. Então, mesmo pro padrão da época, era barato. Que é um conceito que a gente traz até hoje, que é ter qualidade artesanal com preço e velocidade de fast food. Então, a ideia é continuar sendo um produto sempre acessível, né? Não quero ser o fast food e não quero ser o gourmet. É sempre a linha intermediária ali entre os dois. Boa. Hoje, obviamente, nosso hambúrguer não é mais industrializado, é artesanal. A gente trabalha com pão de primeira qualidade, todos os insumos de primeira qualidade, mas a gente continua mantendo o preço acessível e era uma coisa da época que também tinha. Então, obviamente, não tinha precificação, não tinha nada disso, não tinha um estudo de mercado, era só um puxadinho, Vamos fazer. vamos fazer uma renda extra, etc. E aí teve esse efeito novidade. Hoje, na época eu tinha 2 anos de idade, então não tinha como eu analisar nada, mas hoje eu vejo que esse efeito novidade acontece em muitos casos. As pessoas estão te observando sempre, por mais que você não veja. Então você aluga um ponto comercial, você tá reformando, você tá ali, tá mexendo, as pessoas estão vendo você colocando a fachada e tal, falando do mundo físico, né? Tirando a questão do delivery. E aí, quando você inaugura, as pessoas querem provar, querem ver, aquelas pessoas que estão no entorno. E aí você fala, nossa, estourei, acertei no ponto, tô vendendo pra caramba e tal. Só que isso passa. Porque aí você tem aqueles primeiros clientes ali e não é uma linha linear como as pessoas imaginam, né? Ah, eu vou vender 10 hambúrgueres, esses 10 vão indicar para mais 5 pessoas cada um, aí já são 50. Já escalei meu E negócio. esses 50 vão indicar para mais 10 e 500. Ah, se fosse assim, maravilhoso. Eu já era maior que o McDonald's, né? Se fosse desse jeito. Só no nosso aplicativo próprio a gente tem mais de 20 mil clientes cadastrados. Então, se esses 20 mil clientes indicassem para mais 10, já eram 200 mil e assim ia exponencialmente crescendo. Mas na prática não é desse jeito que funciona. Inclusive, estatisticamente, um cliente que é mal atendido ou tem uma experiência ruim, ele tende a falar para 11 pessoas. E um cliente que tem uma experiência surpreendente, ele tende a falar para 3. Ou seja, é muito mais fácil a O mau pessoa. atendimento vai mais longe. Exato. É muito mais fácil a notícia ruim chegar mais longe do que a notícia boa. Isso é em tudo na vida, né? O Sim. negativo sempre se propaga mais. Se não fosse assim, esses da Atena da vida aí, esses As programas. TVs abertas que digam, TV né? aberta, esses programas da tarde aí, que sempre é só você espremer, sai sangue, né? Eles não Sangue na iam. tela. É, eles não iam continuar. Então aí, são um dos poucos programas, eu acho que é perene, né? Não troca, é sempre naquele horário, sempre tá passando a mesma coisa, e toda padaria, todo cantinho que você vai, o pessoal tá assistindo isso aí. Então o negativo ele tende a se espalhar muito mais. Então, se você for ficar dependendo disso, não vai. E foi o que aconteceu com o Burger ZN. Então, de 2002 até 2017, ficou um negócio assim que só pagava as contas de casa ou mal pagava as contas de casa. Então, meu pai sempre estava fazendo alguma outra coisa fora para complementar a renda, porque o hambúrguer ZN praticamente não pagava as E contas, né? uma das coisas fora é vendendo plano de saúde, é vendendo perfume, era vendendo roupa, né? É, Você me deu uma chamada, Léo, para eu tocar nesse assunto. Eu, por ter um relacionamento com vocês, acredito que essa sociedade entre vocês, hoje, é uma alegria pro pai e pro filho. Eu que estive ao lado do seu pai, sei como ele é um cara parceiro e um cara de equipe, um cara de conjunto. Acredito que no seu processo de maturidade e inserção no mercado, em alguns momentos você até tinha uma invejinha do Thiago que ficava do lado do seu pai, muito tempo. Mas não tem problema. Estamos e estaremos como amigos, como irmãos, como família. Mas é incrível você citar. Eu tinha 2 anos de idade, mas a propriedade que você coloca hoje, conhecendo tudo desde a origem, para que você, inclusive, seja um interlocutor ou saiba aplicar as dinâmicas para venda do produto final, seja ele o hambúrguer ou seja ele a franquia. sim, exato. Acho que isso foi muito importante, assim, na formação. É, ter visto o negócio do jeito que era, as dores que a gente sofria, né? As dores de ter que ver o meu pai
se desdobrando realmente, né? Até vocês trabalharam junto durante uma época, em outras empresas, em coisas que vocês vendiam e tudo mais. Acho que até no plano de saúde, né? Chegou ali uma época compartilhar algumas coisas, quando o foco ainda não era o Hambúrguer ZN. Ver essas dores, não só disso, de ter que se desdobrar, mas de ter que passar a maior parte do tempo fora de casa. Tipo assim, o Hambúrguer ZN era dentro de casa, né? Mas fora de casa fazendo compra, fazendo outras coisas, pra chegar e ficar lá até de madrugada e você não vê o retorno disso. Então era uma rotina muito desgastante. E acho que a maioria dos donos de restaurante vão se identificar com isso. É uma rotina muito desgastante e você não vê o retorno disso. Você fala assim, até um dos franqueados, que é um franqueado novo agora que tá entrando, que vai inaugurar na Lapa, ele falou assim, se precisar trabalhar 16 horas por dia, eu trabalho. Mas a gente falou, não é isso que vai fazer você ter resultado, não é trabalhar 16 horas. É você trabalhar 8 horas, mas trabalhar bem essas 8 horas. Trabalhar de forma inteligente. E foi o que a gente foi aprendendo. Então eu, com 13 anos, fui trabalhar lá na operação, comecei a trabalhar lá no atendimento, comecei a ajudar, atendia a mesa, na época que a gente tinha mesa, enfim, fazia todas as funções ali, né? A não ser a de chapeiro eu nunca me arrisquei. Só pra fazer o lanche dele. Né? Só o meu, né? E olha lá. O meu eu ia pra chapa, porque aí, né, eu fazia do meu jeito, colocava 2 hambúrgueres, e dava aquela caprichada. Tipo assim, ele fazia aquela meia safadeza, né? Pra não falar assim, o chapeiro faltou, eu vou ficar. Mas ele sabia fazer. Ele dava aquele gato ali, né? Mas Falar aí que quando ele não alguém sabia. vinha, eu tava lá na chapa fazendo meu lanche, e quando eu vinha eu já quebrava o ovo errado, fazia qualquer coisa assim, pra ninguém falar que eu sabia ficar na chapa, né? Senão, aí, qualquer chapeiro faltasse, iam querer me colocar no lugar lá. E eu não queria ficar na chapa, obviamente, né? Que é a pior função da hamburgueria. Hoje não, né? Hoje não. Hoje não. Hoje a gente vai falar sobre isso. Hoje Já não, foi, mas né? já foi a pior função, porque era tudo ali, era muito calor e tal, etc. Mas enfim, passei por todas as etapas, todos os processos, pra, tipo assim, não ser só o cara do marketing. O cara do marketing muitas vezes vai ter ideias que não são aplicáveis na prática. Entender Então, é na importante. prática como funciona, desde a entrada do pedido, Sim, desde como o cliente é impactado, como ele chegou até lá, até a produção, vai trazer uma facilidade para as estratégias de marketing, uma dinâmica que atinja o público final. Desde até o criativo, que a gente chama, Sim. né? O vídeo criativo que vai chamar a atenção do cliente. O produto, o jeito que a gente filma, o lanche, a montagem do lanche, para criar o desejo do cliente. Até isso a gente estuda e faz na prática lá, né? Hoje eu brinco e falo que a gente não é uma hamburgueria, a gente é uma produtora de conteúdo que vende hambúrguer. Falando em o vídeo, a preparação, coloca pra gente o logo de vocês e fala um pouquinho das redes sociais e cita 2 vídeos que tiveram uma dimensão muito boa e que vocês... Foi um insight do nada que vocês falaram, nossa, isso aqui vai pegar um público que é o nosso interesse. Uhum. Assim, voltando pra parte da história, né? Pra complementar essa parte. Em 2017 foi quando a gente realmente decidiu focar no Hambúrguer ZN. Que aí foi quando começou toda essa revolução que a A gente gente fala. tem um gap de 15 anos. 15 anos em que o Hambúrguer ZN era um negócio que tava Deixado de lado. deixado de lado, era um negócio secundário, era nosso plano B, pagava as contas, e só em 2017 a gente realmente decidiu focar, né? Aí eu falo a gente porque aí eu já tinha idade pra opinar, pra ajudar a decidir e tudo mais. Aí o cara tava com 17 anos, tinha até uma barbinha assim, né? Uma Tinha- barbinha. até Ainda ele hoje eu tem não- só uma barbinha. Até hoje eu não tenho. Até hoje é só um resto de pelo. Não dá pra... Se o critério foi esse, Se o então critério foi esse, ferrou. Mas assim, ali eu já consegui opinar, já consegui ajudar e tal. Foi quando a gente realmente decidiu focar. A primeira coisa que a gente focou foi o produto. Pô, a gente vendia hambúrguer industrializado, o pão não era legal, era um pão que esfarelava, mas era assim, era o padrão do mercado em que a gente na vivia. época, né? Não tinha exigência. Não era um produto ruim, não é isso que eu tô falando. Dentre o podrão que a gente fala, né, com o lanche de rua, o lanche que você come num trailer, nós usávamos os melhores insumos. Então a gente sempre usou Sadia, sempre usou, sabe, aqueles insumos que você fala assim, esses são bons. Mas era aquilo, as opções que você encontrava no mercado, no açaí, no atacadão, que são as opções que o dono de restaurante hoje tem, que ele conhece. Consegue uma pausa? Açaí atacadão. Ainda tem compra diariamente? Não, parou, né? Esse era um dos meus sonhos de consumo, né? Às vezes o pessoal que tá assistindo aí tem um sonho de consumo de uma Ferrari, de uma Porsche. Eu também amo o carro, nada de errado com isso. Cara, eu fui com você um Você ia bocado de várias vez. vezes. E eu ficava pensando,
todo dia ir no Todo dia. supermercado. Todo dia. Dia. Cara, era impressionante. Fila do caixa. Fila, O pessoal já me carrinho, conhecia, carregar. João, chegou aí e tal. Parece que eu já fazia parte do quadro de funcionários do Açaí ou do Atacadão. Já conhecia até os caixas, gerente, o pessoal. Então, hoje não tem mais isso, né? A gente vai explicar o porquê desse crescimento e sair da zona de conforto também, né? Porque às vezes tem muito dono de restaurante que vai estar me assistindo agora e fala assim, pô, cara, eu tô passando por isso, como esse cara conseguiu, como saiu, né? Às vezes não, muitas vezes a gente tem que virar uma chavinha e sair da zona de conforto. Fazer uma analogia à palavra de Deus, fala que a falta de conhecimento nos conduz ao erro. Ao erro. E aí, trazendo para o negócio, o conhecimento liberta. Sim, Então, com certeza. por hoje ter esse conhecimento, você foi libertado de fazer isso todo dia. Exatamente, né? Exatamente. Continua. E aí o primeiro foco ali foi o produto, então a gente viu a onda de hambúrguer artesanal, né? O pessoal falava hambúrguer artesanal, hambúrguer gourmet. A gente acompanhou essa onda acontecendo. A gente tava Hambúrguer ZN, né? É de Zona Norte o nome. Então a gente tava ali na Zona Norte de São Paulo, mas esse foi um movimento que aqui em São Paulo começou principalmente na Zona Sul. Pra quem não conhece São Paulo, Zona Sul é a área mais nobre. Então começou ali numa coisa que tava distante da gente, distante da nossa realidade. Mas a gente começou a observar, porque aí já tinha rede social, já tinha Instagram e tudo mais. Eu vi até lá, descobri recentemente que tem como você ver quando foi criada a sua conta do Instagram. A conta do Instagram do Hambúrguer ZN é de 2016. Então, um Boa. ano antes da gente começar a melhorar o produto, foi quando a gente começou ali no Instagram. E aí, já tinha todo esse movimento acontecendo de hambúrguer artesanal. A gente falou, bom, vamos fazer hambúrguer artesanal. Qual a primeira coisa que a gente fez? Vamos no YouTube. Boa. Vamos assistir o que os caras estão falando, o que eles estão fazendo. Qual que é o movimento? Qual que é o movimento? E aí, tinham várias regras, né? O hambúrguer tem que ser desse tipo de carne, tem que ser desse jeito. Essa gramatura é a gramatura ideal. Tem que fazer de um jeito assim ou assado. Meu pai, como um bom rebelde que ele sempre foi, ele falou, cara, eu entendi como é que faz, mas eu vou tentar fazer do meu jeito. E aí ele foi fazendo do jeito dele, foi mudando a formulação, foi testando, a gente foi testando muita coisa até chegar na nossa receita, no nosso jeito de fazer. Os caras falavam, não pode congelar. Eu falava, beleza, mas eu vou congelar. Eu vou congelar a parada, porque não vai dar conta. No Hambúrguer ZN, graças a Deus, a gente vendia bastante, né? E eu falava, não vou ficar fazendo bolinha de carne toda hora. Cara. Aliás, você é teimoso, hein? Teimoso. Eu falei, eu vou fazer Uma essa época, se não me engano, falaram pra não colocar pinga na massa do pastel e você colocou. Coloquei. Ou o contrário. Não, tinha que ia pinga e eu achei que não tinha que colocar. Depois eu vou falar um pouquinho dessa história. Isso lá atrás, Lá né? atrás, Lá antes atrás, do antes do hambúrguer. hambúrguer, antes de conhecer o hambúrguer. Então esse histórico dele já é antigo. Já é De teimosia. Teimosia. Eu quero fazer diferente. Hoje eu Mas brigo- isso é um ponto positivo. Hoje Sim. eu brigo, a Cleide briga comigo, porque eu fico brigando com o Google Maps, com o Waze. Falo, Não vou fazer esse caminho. Esse caminho não, porra. Esse caminho não, eu vou por esse aqui. Eu também, de vez em quando. Fala, esse não presta. Eu conheço, né? Aí eu falo, claro, você tem um satélite na sua cabeça que tá vendo o trânsito lá na frente, você tem um algoritmo, você sabe, né? O Waze que tá errado. Mas enfim, essa discussão aí, a gente nunca vai chegar no consenso. Inclusive hoje, pra vir pra cá, ele foi seguindo o GPS, mas cortando o caminho, que era o caminho dele. E aí tava dando assim, 48 minutos pra chegar. Ele falou, não, eu vou cortar um caminho aqui. E a gente chegou em 48 minutos, não adiantou de nada. Ele mudou o caminho, mas não conseguiu abaixar nem um minuto no tempo lá do Google Maps. Então assim, a gente começou primeiro pelo produto, porque era o nosso primeiro pensamento. Quando você pensa assim, pô, não tô vendendo bem, geralmente a primeira coisa que você ataca é o produto. Você fala assim, cara, eu preciso melhorar o meu produto, eu preciso mudar. E realmente foi uma coisa que deu um acréscimo nas vendas. Pô, agora a gente tem a opção do hambúrguer artesanal. E a gente tinha que até explicar para o nosso cliente o que era o hambúrguer artesanal e por que ele era 3 ou 4 reais na época mais caro do que o hambúrguer comum. Acho que era uma coisa de 4 reais mais caro do que o hambúrguer comum. E o cliente, no começo, dá pra dizer que, assim, dos clientes que a gente tinha, 20%, 30% aderiram ali. E muitos a gente tinha que realmente explicar pro cara provar. E aí, quando ele provava, ele não voltava pro hambúrguer comum. Então a gente via que tinha essa adaptação era rápida. Ele não voltava pro hambúrguer comum, pro industrializado. Experimentei, gostei, já era. Experimentou o artesanal, não volta pro industrializado.
Só que tinha que levar essa barreira de explicar o que que era o artesanal. E esse explicar não era na rede social, porque a gente ainda não estava trabalhando tão bem essa parte em 2017. Era explicar ali, no um a um, no tete a tete, o cara olhando o cardápio e falar, mas por que isso aqui é mais caro? Qual que é a diferença? O pão que muda, tinha gente que achava que era o pão. Ah, o pão é artesanal? Como é que é? Vocês fazem o pão? Eu tinha que explicar que era o hambúrguer e tudo mais, que era o que mudava. Quando a gente vira para 2018, mais especificamente no meio do ano de 2018, no segundo semestre ali, surgiu uma oportunidade que eu fui convidado para ir num evento, que era um evento de marketing digital. Ia estar um diretor do Google, e aí eu fui lá nesse evento. Foi até um amigo meu da escola que me chamou. Na época eu tava terminando o ensino médio, né? Com 18 anos, estava terminando. Sim, eu repeti um ano, né? Isso é um detalhe importante. Repeti o segundo Só ano. pra reforçar o conteúdo. Exato. Porque eu falei assim, cara, eu acho que Acho tô que passando muito fácil. Química aí eu acho que não peguei. Deixa eu Voltar. repetir de novo aí pra voltar. Mas enfim, a repetição leva à excelência. Isso, Mas nesse caso ele não pensou nas finanças, que o pai estava pagando Pagando a escola. 12 meses de escola, né? Ele não ficou com as finanças. Exato. Mas acho que todo empreendedor não tem um histórico muito bom com esse negócio de ensino tradicional, né? Pelo menos a maioria que eu conheço não tem um histórico muito bom. Meu pai tá falando aqui que eu repeti uma vez o segundo ano, ele repetiu 4 vezes a sexta série. Eu não sabia nem que alguém conseguia repetir a sexta série, porque sexta Cara, série é somar, dividir, no multiplicar, né? quarto ano a Eu professora falou assim, a sexta você já pode dar aula, porque você tá aqui já é o quarto ano. Eu também Às vezes. repeti. Demorei 7 anos pra tirar a formação superior, Olha aí. num curso de 4. Então nós temos alguma coisa em comum aqui. Mas nessa época da formação superior, acho que era mais o bar que te atrapalhava, alguma Pior coisa que não, assim. eu não eu sempre, não sei se eu tava à frente, não sei dizer ao certo o que foi, mas nunca entendi os conteúdos aplicados dentro das faculdades. Sim. Eu Essa é a sempre- maior dificuldade. eu sempre achei algo que não tem aplicação na vida real. Exatamente. Mas Um eu monte- já questionava isso no Um ensino monte médio. de eu falava isso pra informação professora. jogada pra nada, pra que você fique ali desperdiçando tempo, energia à disposição. Eu era o chamado pelos colegas, né? Porque eu passei por 3 faculdades. Fui migrando de uma para outra, para aquela que eu encontrasse o melhor caminho para eu conseguir concluir sem ir. Sommelier de faculdade. Sommelier de faculdade. Experimentando. E eu era chamado de turista, porque eu só aparecia nas provas. Nas provas não podia faltar. E como você estuda algo que você não aprendeu ou não teve presente? Mas acho que a gente que quer saber mais, já dinâmica, Sim. quero fazer acontecer, como faz? Prática, né? A gente não consegue ficar lá parado. Não, vamos pro próximo ponto, cara. O ensino tradicional ainda é muito falho nessa Falho. questão. Ele ainda é Eu muito sou falho super a favor do estudo, Sim. mas não nos formatos colegiados aí de formação existentes hoje. É. Acho a indústria falida. Exato. Feito esse parênteses aí sobre educação. Esse bom parênteses aí. É melhor nem falar que eu sou mais agressivo, eu fico quietinho. Eu vou ficar, Já ia ser um discurso mais eu radical. vou ficar quieto. Feito esse parêntese, assim, e aí eu fui justamente para isso, prática. A oportunidade que eu vi lá nessa palestra era de um curso prático de marketing digital. E foi a primeira escola presencial de marketing digital aqui no Brasil, que foi a Digital House. Então era uma escola mesmo, um espaço físico lá na Vila Olímpia. Um espaço muito grande. Boa parte do investimento veio do Mercado Livre, né? Que é uma empresa argentina. Eles testaram o modelo lá na Argentina. Então tinha Digital House primeiro na Argentina e eles trouxeram a ideia para o Brasil. Eu não acompanhei muito de perto, mas eu acho que depois da pandemia eles foram comprados e aí voltaram para a questão do EAD, não estão mais no presencial como era, né? Tá. Porque a pandemia mudou todo o conceito. Mas apesar de ser digital, o conceito de ser presencial era bem legal, porque você estava muito no network, no dia a dia, tinha aquela cara de faculdade mesmo assim, mas era um curso rápido, era um curso de 5 meses. E aí eu vi essa oportunidade e falei, cara, é isso aqui que eu preciso. Eu preciso fazer esse curso pra... Eu já tava gerenciando as redes sociais do Hambúrguer ZN e tal, mas pra eu me especializar e fazer o nosso negócio acontecer. E aí cheguei no meu pai e falei, ó, essa oportunidade, a galera do Google tá lá, os professores são pessoas que já trabalharam dentro do Facebook ou que têm grandes agências de marketing digital.
tem cliente XYZ, a gente vai ter aula com o pessoal que faz o conteúdo pra Chili Beans, que é uma marca legal pra caramba, então não sei o que. Ele falou, ótimo, legal, vamos lá. Top, maravilha. Top. E aí vem a facada. E aí vem. Aí ele sempre teve um conceito assim, quem quer faz, quem não quer dá desculpa, Boa. né? Até na questão do pastel, que ele vai falar depois, que você já deu um spoiler aí, foi muito isso, né? Para ele começar a empreender, o primeiro passo para empreender, na história dele já vem com dificuldade, mas assim, vamos meter fazer. a cara e vamos fazer. E aí eu falei, o curso custa 15 mil reais. Mas aí eu falei assim pra ele, antes de falar isso, quem quer faz, né? Quem não Quem não quer- quer dar desculpa, quando ele falou 15 mil reais, eu falei, você é doido, moleque, isso é golpe, velho. Isso é golpe, 15 mil. Existe um prédio mesmo, né? Não existe, pai. Golpe não, eu falei, não é possível, cara, 15 pila, você imagina aí. Aí ele falou, e se for alugado? Se o prédio for alugado? Aí você paga, os caras somem com dinheiro e tal. Não sei o que. Eu falei, Imaginei não, 15 cara. mil de cada um, né, cara? Falei um negócio Ah. sério, você pode ir lá, pode conhecer e tal. Não é golpe, não é nada disso. Que ele falou, pô, 5 meses, um curso de 15 mil reais e tal. Dentro da nossa realidade ali, de uma empresa que até aquele momento ali faturava 30 mil reais em um bom mês, e faturamento não é lucro, né? Então Sim. o lucro era muito menos que isso. Dentro da nossa realidade era um preço muito alto, né? Era Boa. metade do faturamento mensal do que a gente fazia naquela época. Então era realmente um preço muito alto. E aí ele perguntou assim: ah, mas tem uma bolsa, alguma coisa que você possa fazer e tal? Eu falei: tem a possibilidade lá que eles abriram. Claro que eles já até faziam a precificação do curso, considerando que uma parte dos alunos ia conseguir, né? A bolsa. Eu faço uma prova para mostrar que eu tenho certa aptidão, que eles não queriam uma pessoa que chegasse muito cru lá também, Tá. porque era um curso mais intensivo, era uma coisa muito voltada para quem até já Dinâmica trabalhava. e prática. Isso, ou para quem já era empresário, era o público deles, ou quem trabalhava em agência. E aí o cara tava na publicidade offline muitas vezes, trabalhando com outdoor, com mídia em metrô, etc. Sim. E ia para essa área do digital, para se especializar nessa área do digital, que várias agências estavam fazendo esse movimento de ou ter um setor específico da agência para o digital, ou até mesmo ter uma outra agência à parte só focada no marketing digital. Então, como estava rolando esse movimento, o público era muito esse. Eram donos de grandes empresas ou gestores de grandes empresas na parte de marketing ou pessoas que trabalhavam em agências de publicidade. E aí eu consegui uma bolsa que a gente ia pagar R$7.500, mas a gente também não tinha Cadê os R$7.500 7,5? para pagar à vista, né? Então aí eu falei, pô, tem alguma possibilidade de parcelar? Como é que dá para fazer? E aí eles falaram que dava para parcelar em até 12 vezes no cartão. E obviamente a gente também não tinha cartão. Facilitou muito, né? Facilitou. gente Mas também não quem tinha quer cartão. faz, quem não quer dá desculpa. É. E aí? E aí Aí. o meu pai foi lá pro meu avô postiço, que eu falo, né? Que é o marido da minha avó, o galego, e foi lá, que é o mesmo mestre de obra que fez o puxadinho lá Fez quando o o Hambúrguer puxadinho. ZN foi começar em 2002. Acho E que ele tem umas cotas aí no ZN. Tem. Mano. Olha, Tem uma É, participação. eu tenho uma frase nas canecas, na garrafa, que é eu faço parte dessa história. Eu faço parte dessa história. Ele O galego faz parte dessa história. Faz parte. E aí ele emprestou, falou, não, beleza, Júnior, confio em você e tal, pode ir lá. Acho que ele fez a mesma pergunta também na época. Será que isso aí não é golpe? Será que é um eu negócio falei, sério e tal? Vou acreditar, eu tô responsável pelo cartão. Ele é um cara meio desconfiado e acho que ele fez a mesma pergunta. Aí ele falou, não, mas beleza, se você Confio em já você. confia, já falou que é um negócio sério, vamos lá, beleza, eu empresto o cartão. E aí, como ele era mestre de obra, tinha um limite alto, porque tava sempre fazendo compra e tal, Uhum. de materiais, a gente foi lá e passou e parcelou em 2 vezes. Só que o curso durava 5 meses, ou seja, acabou o curso e a gente continuou pagando mais uns 7 meses pra frente, né? Pagando ali a parcela. Eu lembro até hoje, foram 12 vezes de R$650, que tinham juros, né? Por fazer parcelado, foram 12 vezes de 650. Então, Esse foi assim, o pontapé inicial no digital. Foi No o digital. pontapé inicial. Eu já estava operando no digital, já estava fazendo alguma coisa de anúncio, mas Conhecimento que você tinha básico. né? conhecimento básico e Autodidata, meio né? que Tava isso, buscando informação autodidata. aleatória de várias fontes diferentes, Exato. pega um pedaço de um lado, um É. pedaço do outro, vou juntando aqui e vai dar certo. Exato. E aí eu não tinha método. Eu não sabia se o Método. que eu realmente eu estava fazendo era o que eu deveria fazer. E eu não sabia quais eram as possibilidades, como medir o resultado daquilo que eu estava fazendo. Então, já estava meio encaminhado, mas eu precisava daquilo ali para ter um método, ter alguém para me guiar e falar, ó, isso aqui que é o marketing digital, é desse jeito que você faz, essas são as possibilidades.
E aí, naquele primeiro momento, foi a Digital House que trouxe essa solução. E aí, beleza, entrei pro curso, comecei a aplicar e a minha rotina era meio que assim. Aí, nessa época, foi quando eu realmente saí da operação. Aí, eu já não trabalhava mais na operação. Eu fui convidado até para trabalhar numa empresa fora, então eu tinha uma rotina de acordar cedo, pegar ônibus, metrô. Eu levava 2 horas e meia para chegar em Alphaville. Ficava no escritório lá em Alphaville e aí saía de lá mais ou menos 5 ou 6 horas. E aí quando eu tinha aula eu saía um pouco mais cedo, ia pra escola lá de marketing e tal às 5 horas, ficava lá, acho que mais ou menos até umas 10 horas da noite, ia chegar em casa às 11 horas, quase meia-noite. Então eu tinha um dia assim que realmente não tinha mais como eu trabalhar na operação. E nesse meio tempo eu ainda conseguia gerenciar as campanhas do Hambúrguer ZN, fazer o marketing do Hambúrguer ZN. E todo o conhecimento que eu tinha lá do que estavam me passando teórico, eu aplicava na prática. Então, foi o que acelerou o meu processo de aprendizagem. Acho que isso acelerou bastante. Não ficar só na teoria. Realmente eu aprendia e já aplicava. Mas esse não foi o primeiro, você continuou aprendendo e continua até hoje. Sim. Que eu acompanho você sempre fazendo reciclagem, faz parte de grupos específicos de gestores de tráfego, de marketing digital em geral. Esse método todo e essa dinâmica direcionou para viralizar esses vídeos? Sim. Sim. É assim, acho que a viralização ela é uma consequência. Ela não é Tem gente que vive querendo viralizar. Já viu aqueles vídeos daqueles caras que falam assim, use esse áudio para viralizar, tal, não sei o que. Essa é a nova trend. Cara, isso é uma merda, desculpa falar. É bosta. Não fica fazendo isso. Não adianta você viralizar. Porque se você só viraliza o seu vídeo e você não tem um processo de venda pronto, você não tem um funil de venda, você não sabe qual é o seu custo de aquisição, você não sabe qual que é o seu LTV, que custo de aquisição basicamente é o quanto você paga para adquirir um cliente novo. O LTV ROI, né? você não sabe qual é o seu ROI, qual é o retorno do investimento que você está fazendo. O LTV é o quanto o cliente gasta com você ao longo da vida e o retorno que ele vai te dar ao longo do tempo. O seu vídeo viralizar não vai Não significar vai mudar nada. nada. Não vai mudar nada. Você pode fazer o vídeo. Ele pode te dar uma direção, mas não Exato. vai mudar Deixa eu nada falar uma parada imediato. aqui. Você entendeu que eu só preciso aparecer no podcast, colocar o chapeuzinho e a medalhazinha dizendo, não precisa falar mais nada, cara. O cara que Não, fala mas tudo. você tem Pô, que é falar. top, não top, pô. Porque o que ele faz Ah, é marketing associado com vendas. Mas sim. quem ensinou ele a vender? Ah, foi eu que fiz ele, né? Eu ensinei tudo pra ele. Na verdade, eu ensinei tudo pro cara, eu que fiz ele. Saiu do meu saquinho, pô. Certo? Você não esperava, Não, né? mas eu ia fazer um comentário do saquinho, mas deixa pra lá. Deixa o saquinho pra lá. Por isso que eu falei de É um detalhe, é um detalhe. É um detalhe. Mas falando em vendas, o que você entregou pra ele? Porque esse cara viveu nos seus pés, do seu lado, Sim. a vida inteira. E esse cara hoje, com 23 23 anos, ele tem bastante propriedade, faz tudo com muita segurança, porque ele aprendeu com alguém. Sim. Ele viveu coisas que um adolescente, um adulto de 23 anos ainda não viveu, porque vai passar por vários processos ainda que ele acompanhou quando criança. O que você fala sobre isso? Agora, cara, eu percebo uma coisa, né? E eu sempre falo isso, né? A nossa geração que vem após a gente, né? Os filhos, né? Tem que ser melhor do que a gente. Mas lógico que eles se espelham. O primeiro exemplo é o pai e a mãe dentro de casa, né? Eu cometi alguns erros que eu espero e passo para ele que ele não cometa, né? Porque uma das coisas que eu aprendi, que eu vejo hoje muito empresário falando, não, mas eu faço isso, eu faço aquilo e tal. Lógico que a palavra é eu errei bastante tentando acertar. Boa. Porque ninguém vai fazer um negócio e falando assim, cara, eu gosto de errar, eu gosto de tomar prejuízo, né? Não. Quando a pessoa não tá num patamar que ela quer chegar, que ela pretende, que as pessoas hoje falam muito de sucesso, né? Quando ela não está no sucesso, não é porque ela, é porque eu não estou no sucesso ainda porque eu não quero, não é porque você não sabe de alguma coisa ainda, que você precisa percorrer um caminho, que você precisa trilhar, coisas que você precisa praticar, coisas que você precisa ter resiliência. Então, assim, quando ele fala que eu fazia muita coisa, ele não está brincando, eu fazia muita coisa. E aí, conversando um dia, eu sempre gostei de conversar com pessoas mais velhas. E aí, conversando com o senhor, eu falei, eu vendo calça, eu já vendi rifa, eu já vendi pastel na rua, eu vendo plano de saúde, eu faço isso, faço aquilo, e esse senhor ficou olhando assim para mim,
E ele foi um dos melhores mentores que eu tive, porque ele falou uma palavra só, que marcou muito a minha virada de chave. Ele falou: filho, quem faz muita coisa não é bom em nada. Então, quando ele falou isso, cara, eu já fiz luta, você sabe disso, né? Eu tenho até o nariz quebrado. Eu preferia ter tomado um direto do que essa frase dele aí. Foi como um direto que eu tomei, que quebrou meu nariz uma vez, eu realmente lutando. Então, me impactou bastante. Ele falou, no máximo, duas coisas, mas faça com excelência, faça com resiliência, não fique fazendo tudo. Então, assim, a gente não tinha onde deixar o Leonardo. Ele era filho único, né? Minha esposa tem um filho do primeiro casamento, eu tenho uma filha também que é do primeiro casamento, mas só tinha ele na época. E, cara, eu não tinha internet, mas eu tinha uma sede de conhecimento. E eu ia buscar os cursos, eu fiz curso com o Laí Ribeiro, e tinha cursos naquela época que era muito caro. E eu não tinha condições de fazer. Então eu chegava pro cara que estava ministrando o curso e falava assim: você tem alguém para descarregar o seu caminhão? Para instalar o som, para Pra ser um staff. esses cabos aí. Não, não tenho. Por quê? Eu vou contratar ainda. Eu falo, eu faço por você. Eu faço para você. Mas por que você faz? Eu Só falo, quero porque ouvir. eu quero o curso, cara. Eu sirvo água para as pessoas que vão chegar aí. Minha esposa também vai ajudar na recepção. A gente ajuda no coffee break. Então, assim, a frase que a gente sempre levou para a vida é essa mesmo. Quem quer faz, quem não quer dá desculpa. Eu vejo muitas pessoas falando: ah, mas eu não cresço porque ninguém me ajuda, porque eu não tenho condições. A gente não tinha condição, mas a gente tinha uma sede muito grande de crescer. Então, eu falava assim: eu vou fazer honestamente, lógico, o que é preciso para buscar o conhecimento. Então, para todos esses cursos que a gente ia, a gente levava o Leonardo. E ele era o mascotezinho, todo mundo até falava em mascote. Tinha cursos que a gente ia, que era voluntário, tinha que vestir uma camiseta de voluntário. O pessoal falava, e pro pequenininho? Não, faz uma camiseta para ele também. Teve um dia que todo mundo ficou impressionado, que eu não sei se ele tinha uns 10 anos, 11 anos, eu não lembro. O cara fez uma pergunta lá para uns 20 marmanjos que estavam na sala, ninguém soube responder. Leonardo levantou a mão lá no fundo, eu sei. Aí o palestrante falou, o garoto aí sabe? Falou, eu sei. Responde ele, respondeu certinho, todo mundo parou e olhou para trás. Então, assim, o ambiente que o seu filho vê dentro de casa e o que você faz, você é o maior mentor dele, seja pro lado negativo ou positivo. Então, assim, eu sempre, é o que ele falou ali, né? Não precisava falar, eu sempre vi meu pai saindo para buscar o recurso, eu sempre vi meu pai vendendo, eu sempre vi meu pai ali lutando para realmente trazer o recurso para dentro de casa. Então, a maior influência que ele teve foi o pai e a mãe, porque os dois empreendedores. A Cleide foi expulsa do La Center várias vezes, vendendo calça lá dentro, segurança atrás da gente, ela vendendo roupa dentro do banheiro lá do La Center para mulherada nas lojas. Não sei se vocês pegaram, mas os insights aqui na fala do Júnior agora. Primeiro, sirva. E por quanto tempo ele serviu alguém ou fez algo por alguém para que ele tivesse conhecimento, algo que ele não podia pagar. Então, uma lição que a gente pode ter para a vida. E para você, uma dica fundamental: servir. Servir, 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 servir. Servir para quê? Para alguma coisa, cara. Se não servir para nada, você não presta. E a segunda é: o meio em que você está te transforma. Sim. As pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que você anda, as pessoas que você passa o seu dia a dia, elas podem te influenciar, te potencializar ou te levar para baixo. Exato. E aí, a gente tá falando de uma forma positiva. Ele teve muita absorção, mesmo sem, naquele momento, perceber isso. Exatamente. Teve Cara, até um desses eventos aí que ele falou, o pessoal fazia camiseta pra mim e tal. E aí foi num clube, era o Banespa? Sei, foi era o antigo Banespa. Antigo Banespa. Foi algum clube assim que teve um evento e aí no auditório do clube teve esse evento lá, uma palestra também, nessa parte de coaching, né? Coaching de PNL, enfim, linguagem corporal, tudo mais, Tá. nessa área. E aí, nesse clube tinha uma quadra lá e o clube tava funcionando enquanto o evento funcionava. Aí teve um intervalo e eu falei, pai, posso ir lá na quadra? Posso ir lá jogar e tal? E eu tava com a camiseta escrito voluntário. E aí eu sou muito ruim jogando bola.
E desde pequeno, eu tinha uns 11 anos, a molecada que tava jogando era mais ou menos da minha idade, ou um pouco mais velha. Aí todo mundo, toca a bola, voluntário, vai, voluntário. Aí, naquele dia, eu fiquei conhecido como voluntário, porque tava escrito voluntário na minha camiseta. E assim, o voluntário nunca foi tão xingado quanto aquele dia, porque eu era horrível, não conseguia. Tipo, você tava na frente do gol, sem goleiro, eu não conseguia fazer um gol. Entendeu? Ainda bem que o Davi tá indo pro outro caminho. É, Davi já gosta mais de Vai jogar fazer um bola. gol, pelo menos. Pelo menos um eu acho que ele faria. Agora eu, cara, sem chance. Antes da gente falar da nova era delivery, falando em oportunidade, quando a gente vai aumentando nossa visibilidade, você vai crescendo o seu negócio, naturalmente as pessoas começam a bater no seu ombro, sabia que ia dar certo, ou algumas continuam torcendo para dar errado, que a gente sabe que isso acontece, infelizmente. Mas a pergunta que eu quero fazer é: oportunidades sempre são boas, mas nem todas são para nós. Exato. Hoje vocês devem receber oferta de todos os lados. Faça isso, quero estar com você nisso, quero estar com você naquilo. Como filtrar e entender o que, sabendo que oportunidades sempre são boas, mas o que é bom para vocês hoje? Eu acho que isso aí vai linkar muito bem com o que é a nova era delivery hoje. Que é uma outra empresa, né? O Hambúrguer Zen é uma empresa, a Fritin, que é uma outra marca que a gente tem hoje, é outra empresa. E a nova era delivery é essa empresa que é uma holding, como você falou, né? Não no modo como tá hoje, mas na prática é isso que ela é. Sim. Uma holding que franquia essas duas marcas hoje, né? Que é a franqueadora dessas duas marcas. Mas por que surgiu a nova era franqueadora? Porque quando a gente começou, e aí quando a gente começou em 2018 a realmente aplicar o tráfego pago, o marketing digital, começar a fazer esses conteúdos, começar a fazer coisas que, como você falou, começaram a viralizar, começaram a dar certo. A gente trouxe um produto diferenciado que é a barca de lanches, né? Foi ali tudo junto na mesma época. Então, um produto que é o mesmo. Caiu como uma luva. Caiu como uma luva. E é o mesmo produto. É o mesmo produto que a gente já vende, que é hambúrguer, batata frita, porção de nuggets, anel de cebola, Numa refrigerante. roupagem diferente. Exato. Apenas, é só uma apresentação diferente. Mas isso pro cliente final já fez toda a diferença. Né? Sem dúvida. Que a gente se inspirou no pessoal, sempre teve na comida japonesa, né? Comida asiática, sempre teve a barca de sushi. Uhum. E aí tinha a barca de sushi, depois surgiu a de açaí, e aí a gente falou, por que não fazer com hambúrguer também? Então, tudo isso veio junto, e aí começou a viralizar, e aí começou a dar certo. E aí foi um viralizar, como eu falei, que não era aquele viralizado, usa a musiquinha que tá aqui nesse Reels. Era um viralizar que tinha um objetivo. Tinha... Vender mais barcas. que era vender mais produto. Tinha um objetivo, tinha onde o cara clicar, porque isso é importante. Às vezes o cara viraliza e na bio do Instagram dele não tem o Não link. tem nada. Não tem o link, pô, onde eu compro, de onde... Não, às vezes não tem o endereço, onde é só delivery, é retirada. Só serve, Boa. só serve Boa. pro ego do cara, né? O cara Sim. lá, esse Ah, vídeo viralizei. meu aí viralizou. Hoje a gente tem vídeos no TikTok, tem um vídeo no TikTok nosso, tem 4,5 milhões de visualizações, ou 4,6, acho que é o que tem mais hoje. Ou é 4,7? Eu já não sei, esse aí eu já perdi a conta, acho que tem 4,7 milhões de visualizações. 4,7. Lá, quando a pessoa entra no meu TikTok, tem a informação de quais unidades tem o link lá na bio para ela clicar, para ela poder comprar, para ela poder Baixar o saber mais sobre aplicativo. franquias, baixar o aplicativo, tem as informações necessárias para ela saber quem é o Hambúrguer Zen. Porque não vou imaginar também que essas 4,7 milhões de visualizações vão converter em venda. Se fosse assim, seria maravilhoso, mas não é assim que funciona. Mas eu preciso garantir que quando eu viralizo, eu tenho uma estratégia para a pessoa pelo menos saber quem eu sou. Boa. Porque esse é um dos objetivos do marketing, é ser conhecido. Pelo menos a pessoa saber quem você é, o que você faz, qual que é o seu produto. Então ali em 2018 a gente começou realmente a aplicar o marketing digital, começou a crescer. A gente ainda não era tão grande quanto a gente é hoje nas redes sociais, a gente está crescendo constantemente. E obviamente depois que a gente franqueou, esse crescimento começou a acelerar ainda mais, porque aí eu tô em outras praças, né? Antes eu tava ali só na Vila Medeiros e Mediações. Então, como o tráfego pago até tem essa possibilidade que é muito legal de ser geolocalizado, eu só divulgava para Vila Medeiros e bairros próximos. Aí eu abri a unidade do Jardim Fontales, comecei a divulgar para o Jardim Pra aquela Fontales região. e bairros próximos, Imirim, em breve, agora no próximo mês Lapa, depois Cambuci. Então, a gente vai expandir de forma mais acelerada à medida que novas unidades vão surgindo. Só que aí vai 2018,
a primeira vez que a gente fatura mais de 100 mil reais no mês. Então, em 6 meses, a gente saiu de uma empresa que faturava 30 para faturar 100. Dezembro de 2018, só no iFood, que era o nosso principal canal de venda de delivery, era o que a gente mais divulgava, a gente faturou 75 mil. Eu tenho esse print até hoje. E aí tinha iFood, tinha telefone, tinha WhatsApp, tinha os clientes Todas da as porta, frentes. todas as frentes. Então, foi a primeira vez que a gente ultrapassou um faturamento de 100 mil reais num mês, né? E aí, pô, muito impressionante. Só que naquela época o meu ticket médio era 30 reais. Então, para fazer esses 100 mil, eu tinha que fazer mais de 2 mil pedidos. E o meu custo de insumo era muito alto e a minha margem de lucro muito baixa. Porque a gente Boa. aprendeu a fazer marketing antes de aprender a precificar. E aí já fica uma dica. Antes de fazer qualquer marketing, entenda. Isso é o papo mais batido de todos, mas continua sendo verdade. Eu não falo para você entender quem é o seu público-alvo. Não, eu falo para você entender que produto você quer vender. Porque tem gente que fala assim, o meu público-alvo são pessoas de tal a tal idade com tal a tal renda. Tá, mas que produto você quer vender para essas pessoas? Primeiro você tem que entender isso. Tem gente que fala, eu quero usar o hambúrguer da marca tal, ou eu quero usar a carne tal, eu quero fazer um hambúrguer de picanha, eu quero usar o bacon artesanal que custa 70 reais o quilo, eu quero usar aquele queijo porque me falaram que aquele é o melhor, tal, tal. Beleza, qual que vai ser o custo do seu hambúrguer? Vai ser um cheeseburger, vai ser R$ 43,90. Tá, você já entendeu que tipo de produto você quer vender. Agora, quem está disposto a comprar esse produto? Esse que tem que ser o pensamento. Não entender primeiro o público-alvo para depois direcionar o seu produto para esse público-alvo. Senão você lança um puta produto que ninguém vai aderir. Ninguém vai comprar. Na sua região não tem nem esse público para isso. Exatamente. Então a gente já viu muitos casos disso, né? Então ali, primeiro a gente entendeu qual produto a gente queria vender. E aí, consequentemente, com aquele produto, você atrai as pessoas que estão dispostas a comprar aquele tipo de produto. Só que quando você fala de delivery, principalmente, você está limitado pelo raio. Se você está num raio onde as pessoas não estão dispostas a pagar R$ 43 num cheeseburger e você quer trabalhar com esse produto porque é o seu sonho vai acabar virando seu pesadelo, porque não vai vender. Boa. Então, primeiro você tem que entender o produto que você quer vender. E detalhe, quem vive de sonho é padaria, né, cara? A gente vive de hambúrguer. Dinheiro no bolso. Não só sonho, né? Sonho, pão francês. A hora que você tiver grana, você realiza seu sonho. Aí você pula de paraquedas, você faz o que você quiser. Você sabe que eu costumo dizer algo pra galera fazer algo que gosta. Procura algo que você gosta, se entrega, confia e vai em frente. Porém, tem uma consideração sobre isso. Nem sempre você consegue fazer o que gosta. Em muitos momentos, você tem que fazer o que é necessário para você chegar no momento de fazer o que você gosta. Exatamente. Então, desde que seja por um curto período você fazer aquilo com prazo determinado para você chegar no que você gosta e aí você alavancar, é importante ter isso definido. E eu não sei se você pegou, tudo que ele tá falando aqui, cara, dá trabalho. E a maioria das pessoas, eu tava até comentando ali antes de entrar pro podcast, né, com o menino ali, o cara fala assim, não, mas eu faço um bom hambúrguer, não sei o quê, minha família toda elogia, né, e eu comecei a hamburgueria por isso e tal. Lógico que sua família elogia, tá comendo de graça, e você tá fazendo hambúrguer ali pra sua família. Agora, quando você vai fazer em alta escala e quando você vai fazer isso para outras pessoas, você tem que aprender, né? E não só aprender, como você tem que fazer marketing. Cara, quando eu comecei nesse mundo digital com ele, o cara falava para mim de ROI, CAC, LTV, eu falava, que merda é essa? Esse cara falando tudo aqui, falava umas palavras em inglês, eu ficava ferrado de raiva. Eu falava, por que eu tenho que entender? Não tô entendendo nada. Não tô entendendo nada, nem quero entender, eu tenho que saber de açaí, de atacadão, de comprar, de mercadoria, não sei o quê. Mas eu descobri uma coisa, cara, que você tem que ser completo. Você tem que se esforçar, você tem que mudar a sua mentalidade. Aí a gente fala pro cara assim, qual o seu diferencial? O meu diferencial é o meu produto. Meu produto é sensacional, eu uso marca tal, não sei o quê. Cara, isso aí é obrigação, velho. Você trabalha com comida. Olha que coisa maluca. No de vocês, ainda você tem a obrigação de você conhecer o seu produto e todos os insumos que vai. E o meu, que não tem produto, eu vendo papel. Eu vendo papel, né? Eu vendo serviço, eu vendo ideia. Sim. Hoje, eu falo que o corretor, o profissional de seguros e voltado para a minha área, plano de saúde, ele é um dos profissionais mais completos, falando de formação superior. Porque ele tem que conhecer sobre contabilidade,
sobre advocacia, sobre negócios, sobre empreender, sobre faturamento, sobre seguro, sobre marketing, sobre gestão de pessoas, ser um bom ouvinte e entregar o que é melhor para cada cliente. Então veja, em todas as áreas, a gente tem que saber muita coisa para chegar. Ah, eu trabalho com hambúrguer, tá? As pessoas associam, faz carne, põe no pão e vende. Hã? É. Não é só isso não, meu irmão. Deixa eu te ensinar o que tem aqui por trás. Exatamente. Olha aqui Então, toda a estrutura. Eu sempre falo assim, não é ver a hora do show, é ver os bastidores, é conhecer os bastidores. Por que o show tá acontecendo? Porque chegou essa hora do show. Então tem muita gente que fala assim, eu vou baixar o iFood, parece até pai de santos, né? Eu vou baixar o iFood e aí eu vou estourar de vender. Cara, isso não é assim, não é só você que baixou o iFood, tem 400 mil restaurantes ou mais lá. Você tem que entender de construção de marca, você tem que entender de marketing, né, Léo? Você tem que entender quem é o seu público. Puxando pro inglês, brand. Brand, construção de marca. Então, cara, isso é muito importante. Você falou de plano de saúde. Quando eu vendia plano de saúde, uma das coisas mais difíceis era criar um nível de consciência nas pessoas que elas precisavam ter isso. Não só adquirir, porque o cara me ligava assim, um cara que eu tinha feito um trabalho com ele há 8 meses atrás, e ele falou, não, agora eu não quero, Julião, agora eu tô sem dinheiro, babá. Daqui a pouco o cara me ligava do nada, falava assim, vem cá, aquele plano lá que você me falou há 8 meses atrás, será que dá pra fazer? Não sei o que. Eu falava, mas por quê, cara? Tô doente. Não, minha esposa tá grávida e eu queria que ela ganhasse pelo convênio. Aí eu falava assim pra ele, cara, existe o mundo ideal e o real, né? Então vamos pro real. O real você tinha que ter feito aquele tempo. Então, assim, eu tive uma doença grave, que você sabe, há muitos anos atrás, né? Que eu passei por um câncer, graças a Deus estou aqui para contar a história, 13 anos atrás, mas eu não dava a mesma importância que eu dou hoje pro plano de saúde. Uma das coisas principais que eu já falo pro financeiro lá pagar é o plano de saúde, cara. Por quê? Porque eu tive uma dor. Uma dor que quando eu tive o problema, eu tinha cancelado meu plano de saúde. Então, as pessoas, a cultura do brasileiro, tanto no seguro de carro, como no plano de saúde, como na vida, ele posterga muito para fazer as coisas, ele vai procurar depois que já adoeceu. Então você tem que ter a prevenção. Cara, eu tenho que ter... Carro batido não dá para segurar. Exatamente. Eu tenho que ter o plano de saúde para quê? Para prevenir que se um dia eu precisar, ou minha família precisar, que é o bem maior que eu tenho, eu vou ser bem assistido ali, eu não vou depender do governo. Você está entendendo? Você entrou num assunto que é de cultura. Cultura. Nos últimos anos, o mercado de plano de saúde, ele não alavanca. Ele não sai dos 50 milhões de beneficiários. Nos últimos 10 anos. Por que não muda isso? Alguns pontos importantes. Primeiro, eu preciso que a pessoa seja economicamente ativa. Ela não pode optar em ou pago o plano de saúde ou me alimento. Então a gente já exclui uma boa parte da população. Antes de continuar, vou fazer uma consideração. Sabe aqueles cartões de benefícios? Cartão de todos e algumas outras marcas que tem por aí? Tem 30 milhões de consumidores. Ou seja, as pessoas estão afim de ter acesso à saúde, só que elas não podem pagar. E aí eu tenho mais 50 milhões nos planos de saúde. E não muda por quê? Porque justamente só fica transitando aqueles que têm culturalmente esse entendimento que eu preciso ter para prevenir, para cuidar, para administrar a minha saúde, para cuidar daqueles que eu mais amo, e não na hora que bateu, na hora que aconteceu a doença, ou na hora que aconteceu uma gravidez, eu procurar alguém para contratar, que isso também é uma coisa muito comum no dia a dia, a gente passa por isso toda hora. Exato. Cultura. E fazendo o link com o que vocês estão falando aí, no nível de consciência, né? Quando a gente começou a despontar ali no delivery, no faturamento, começou a acontecer justamente o que você falou, a gente começou a chamar atenção. E aí, chamando a atenção, principalmente essas pessoas, sabe o cara que bateu o carro e quer contratar o seguro? Ou o cara que a mulher engravidou e aí quer contratar o plano de saúde? Era o cara que era o dono de delivery ou o dono de restaurante, que o negócio dele tava falindo, e aí ele via alguém que tava ali, como você falou, um gap de 15 anos, né? Entre inaugurar e começar realmente a aumentar o faturamento. Ter relevância. Do nada, começou a vender muito. Certo. Começou a dar certo. Do nada. Do nada.
Do nada, pô, o Hambúrguer Zene começou a dar certo. Nossa, Tá nasceu acontecendo agora? alguma Tá aqui? coisa, né? Nunca vi na rua? Nunca tinha visto, pô, não conheci. Realmente, muita gente não conhecia. Até hoje tem gente que tá lá perto e fala, pô, é a primeira vez que eu tô comprando aqui, moro aqui na rua de baixo e tal. E a gente acha isso incrível. Porque significa que se até dentro do meu quintal tem muita gente que ainda não me conhece, imagina fora, né? Então, assim, É. tem muito campo pra gente trabalhar e pra gente adquirir clientes novos. Mas aí, do nada, o Hambúrguer Zene faz sucesso e essas pessoas começam a vir até a gente. Isso já em 2019, 2020, quando a gente começou a crescer realmente nas redes sociais. Chegou até uma vez não sei nem até o que aconteceu, né? Se avançou a conversa, alguma coisa. Chegou um senhor lá, lembra? Um senhor veio da Zona Sul ou foi de outro lugar. Ele apareceu lá na porta de carro e falando: Ah, alguém me indicou, falou que vocês são bons para ajudar nessa parte do marketing, porque eu tô implementando delivery, não tá dando certo, eu não tô vendendo. Acho que eu só vi ele aquela vez, nunca mais vi. Ele apareceu lá e começaram a aparecer outras pessoas e tal. Até que apareceu o seu Paulo, que foi um senhor mesmo, é um senhor, o seu Paulo tem 72 anos? Acho que é 72 por aí. 72 anos, isso em 2020, quando começou a pandemia. Ele tinha feito um investimento em um restaurante de 2 milhões de reais, um restaurante muito grande, uma estrutura muito grande, lá em Alphaville. Ele tinha uma marca forte por trás, mas não tinha conhecimento nenhum de marketing. E não tinha um foco também, que é uma coisa importante. Sim. Ele tinha uma cozinha que só a Industrial Não, incrível. incrível. Só a câmara fria dele era do tamanho da nossa cozinha. Só a câmara fria. Só que quando eu fui lá, infelizmente, estava vazia. Porque quando ele chegou até a gente, ele já estava numa situação que era essa De situação. falência. Já tava na situação de falência realmente. Porque eles tinham estrutura para fazer comida congelada, tinham estrutura para fazer a comida do restaurante, tinham estrutura para fazer delivery, tinha estrutura para fazer marmitex, tinha estrutura para fazer bolo por encomenda, mas era muita coisa e não tinha demanda para todos esses produtos. Então eles prepararam uma estrutura para atender a tudo isso, mas não tinha demanda, justamente porque não tinha marketing, não tinha um processo de venda, claro. E aí ele surgiu, apareceu lá, veio através de uma indicação de um amigo em comum. E a gente mostrou toda a nossa estrutura pra ele, super empolgado e tal, toda a nossa estrutura. A gente não tinha estrutura nenhuma. A gente mostrou o forrinho de PVC, mostrou o salãozinho, A chapa. o piso todo torto lá, porque a gente já tava faturando, mas a gente não se importava com essa questão de estrutura, porque a gente se preocupava com a cozinha. A cozinha tinha que ser boa pra atender a demanda. Mas o visual a gente não se preocupava porque realmente era delivery o foco. Então o nosso foco já tava no delivery. Então, os pedidos eram da porta para fora, não da porta para dentro. Principalmente quando chegou a pandemia. E graças a Deus, claro que ninguém agradece pelo que aconteceu ou queria que tivesse acontecido, mas graças a Deus, para nós, para aquele momento, a gente estava preparado. Sim. Porque a gente já estava focado no delivery há 2 anos. Então, não foi uma coisa que às pressas a gente teve que correr. Ai, meu Deus, vou montar um delivery, como é que faz para contratar motoboy? Tava Isso, pronto aquilo. pra demanda. Tava pronto. Então foi um dos poucos negócios ali do bairro realmente que não fechou nenhum dia. Nenhum dia da pandemia a gente passou sem trabalhar. Então, graças a Deus, não faltou sustento e pelo contrário, a gente cresceu Alavancou. E nesse período. ajudou as pessoas, né? Nossos Sim. funcionários que continuaram trabalhando Exato. e sustentando a família deles, né? Exato, são muitas famílias envolvidas, né? Os motoboys, os funcionários internos, indiretamente, várias outras pessoas são beneficiadas, né? Empreender, a gente tem pelo menos, se você pensar, cada casa tem 3 pessoas, em média. Em média. Quando você empreende, multiplica por 3 a quantidade de vidas que você é responsável. Quando você é empresário, é a quantidade de vidas que você é responsável. E muitas das vezes, as pessoas acham que a gente só vive de alegria, momentos de sorriso e conversas, mas tem também os momentos de dores. Sim. E a gente também pensa em desistir. Mas tem que resiliência, persistência para poder passar daquele momento. E justamente, muitas vezes, não é nem por si, e pelo todo que está envolvido dentro da operação. Seja ele família, seja ele amigos, seja eles colaboradores. Exato. Ainda bem que eu só vim contar a parte positiva. A de desistir eu vou deixar escondida. A gente, Quantas vezes eu tive a gente vontade? guarda para um próximo momento a parte das tristezas, das dores. Que é um tema que tem que ser um episódio só para falar de Só dores. pra falar isso. Que hoje em dia na rede social só conta a vitória, né? Vitória. Todo mundo eu só gravei conta até vitória. um vídeo esses dias falando sobre isso, né? E o pessoal tem a falsa
impressão do mundo ideal, né? Fala, não, vai ter um mundo ideal, vou vender, vai acontecer. Lógico que vai, mas tem um processo, né? Tem um trabalho por trás disso tudo e você precisa trabalhar muito. E o pessoal se compara muito também, né? É, Se compara muito. Compara muito o que eles estão vendo, que é o que as pessoas querem mostrar. A gente só mostra no Hambúrguer ZN, no perfil pessoal do meu pai, no meu perfil pessoal, o que a gente quer. Eu não tem por que eu mostrar aquilo que pra mim não vai me agregar no sentido de ou vender a imagem que eu quero vender, ou que não vai agregar no sentido de realmente para as pessoas não importa, não interessa, é um conteúdo que não interessa. Então as pessoas têm que ter essa consciência que o que elas veem na rede social não é o todo, é só uma Não, parte, uma é pequena parte. só o que eu quero, inclusive. Eu tenho uma analogia para isso, que é não usar a régua do outro para se medir. E uma imagem que deve ter aí nas redes sociais disponível, o macaquinho e a girafa. E a piscina disponível para ambos pular. O macaquinho com medo, porque se ele pular, ele se afoga. E a girafa ali, para ela, não vai mudar nada. Então, dependendo da régua que você usa, você está mensurando de forma errada. Sim. Você está levando ou o seu destino ou o seu caminho de uma forma completamente discrepante. E aí quando você fica observando muito o outro, ou você vai achar que você é bom demais, Ou ruim demais. ou ruim demais. E os dois são uma péssima escolha, porque se você achar que você é bom demais, você fica acomodado. Se você achar que você é ruim demais, você fala, cara, eu não consigo. Aí você paralisa, desiste. Falando em bom demais, façam as suas considerações. O Hambúrguer ZN hoje é atendido pela Geração Saúde, no plano de saúde de vocês. Sim. O que vocês entendem do mercado de plano de saúde? Considerações abertas e à vontade. Pode ser de forma leiga. Preciso saber o que se passa na cabeça de cada pessoa sobre o que é o plano de saúde. cara, como eu falei aqui, para mim, o plano de saúde hoje, para mim, é essencial, né? Eu procuro cuidar da minha saúde, eu procuro. A gente tem um nível de consciência, a gente sabe o que a gente tem que fazer. Principalmente eu que passei de 50, né? Tô com 52, você já começa a pensar assim, quando eu chegar aos 60, como é que eu quero estar? Então hoje eu tenho uma relação, eu sou o cara do hambúrguer, pô, tô vivendo lá no meio do bacon e tal, e hoje eu tenho uma disciplina. O pessoal até fala assim, Júnior, você tá 21 anos aqui, 22 anos, você não come mais lanche. Cara, eu como. Só que hoje eu tenho um nível de consciência que eu tenho que me controlar, comer menos, tal. Então, assim, a saúde para mim hoje, o plano de saúde é fundamental, cara. Eu não posso deixar de pagar o plano de saúde. Qualquer crise financeira que a pessoa tenha ou que passa, para mim é indiscutível. Falar assim, ó, vamos fazer um cálculo aqui, porque tem um pessoal de finanças, né? Vamos reduzir alguma coisa aqui na empresa. Beleza, o que que a gente pode tirar? Sempre tem essa, né? O que que pode tirar? Eu tenho uma fala sobre O isso. que que pode tirar aqui? Cara, para mim não tem negociação com o plano de saúde. Para mim, essa é a relação que eu tenho com a geração saúde, sempre me atendeu bem, né? Até pela proximidade que a gente tem. Mas o pessoal pode falar, mas é pela proximidade que você tem com ele. Não, eu pessoalmente já te dei conselho. Eu falei, cara, você é muito centralizador, você quer resolver tudo. Você é um cara que fala assim, pode me ligar 24 horas. E eu sei que você é assim. Não estou falando aqui para puxar a sardinha, não. Às vezes puxei até a tua orelha, falei, desconecta um pouco, pô. Sim. Final de semana você fica correndo atrás de resolver, apagar incêndio dos outros, resolver. Então, assim, a relação que eu tenho é essa, cara. Não tem negociação. Plano de saúde eu tenho que pagar até enquanto eu estiver vivo e a empresa de pé. Plano de saúde previne destruição de patrimônio. Sim, Então hoje ele não é um custo, ele é um é um investimento. investimento. Uma única diária no hospital para fazer uma radioterapia é R$ 22.000. Muitas vezes ao longo do ano, dependendo do plano, você não paga isso durante um ano. E falar nisso, eu vou falar aqui ao vivo, preciso fazer do meu cachorro, hein? Olha aí o Pet cachorro, Love. pet, Léo, alguma consideração, apesar de novo, porque Sim. a gente tem um gap de pessoas que não contratam plano de saúde da faixa etária de 20 a 35 anos. Uhum. Eles acreditam que nada vai acontecer. Pelo menos desde quando eu lembro. Não, a vida toda, né, eu tive plano de saúde. Sim. A vida toda eu tive plano de saúde. Pergunto porque a maior parte. Eu vou falar, ele ainda continua pagando. Eu já sou casado. Tá mas no ele combo, ainda, tá no Mas combo. ele ainda paga o meu plano de saúde lá, tá junto da empresa da lá. empresa. Então ele ainda paga o meu plano de saúde. Mas a minha vida toda eu tive plano de saúde. Não sei como é a vida sem, de depender de SUS e tal. Não sei.
Tem relatos, né? A gente ouve o que as pessoas falam e tal. Já vi algumas pessoas falarem assim, pô, é bom, tal, funciona, mas eu vejo que é muito pelo desconhecimento de como é quando você tem acesso a uma rede particular, uma rede melhor, um melhor atendimento. Então, às vezes, a pessoa até acha que aquilo ali é o padrão. Pô, Uhum. aquele ali é o padrão de qualidade. A questão do nível de consciência, né? Nível de consciência. Quando você vou fazer um exemplo, que sua mulher é feia, não traia ela. Porque se você trair, você não vai querer voltar. Você não vai querer voltar. Então, é ideal, lógico, não trair nunca, né? É só uma brincadeira. Mas assim, se você não quer comprar um carro caro, se você não quer comprar um carro caro, não entra no carro caro. Boa, falamos Acho- disso esses acho dias. que Falamos você disso esses montar, dias. entendeu? Daí Falamos essa disso é esses melhor. dias. Quando você começa a viver aquilo, pra você voltar pra trás, meu irmão, é Você não vai querer difícil. voltar. Você não vai querer voltar. O SUS é uma referência mundial, o SUS brasileiro. Sim. Mas a gente precisa entender que a saúde suplementar, que é o mercado de plano de saúde privado, ele veio justamente para suplementar a rede do SUS. Sim. Não aguenta a demanda de atendimentos. Profissionais, a estrutura, Uhum. muitas das vezes são de ponta. Tem tecnologia e Às vezes são até profissionais os prontos. mesmos. São os mesmos profissionais que transitam aí entre o privado e o público, mas a demanda é uma coisa que realmente eles não conseguem dar E- atendimento, E na falta minha, até insumo em muitos momentos e aí prejudica um todo. E na minha cabeça, a saúde e o tempo estão estritamente ligados, né? Porque a gente tá falando aqui muito do preventivo e tal, isso é importante. Tem até gente que fala assim, eu não vou ter mais plano de saúde porque eu não uso. Primeiro, se você não usa é porque você não quer usar, porque você não tá buscando usar, porque você pode fazer exame de Sim, rotina sim. e tudo mais, que inclusive eu tô falando de mim mesmo, porque faz muito tempo que eu não faço e eu tenho que fazer. E o plano tá lá, tá disponível para você fazer exame de rotina, para você poder se consultar com um clínico, né? E às vezes a gente acaba até evitando, fala assim, eu não gosto de ir no hospital. Então, às vezes, muitas vezes a pessoa não tem a frequência de uso e ela fala assim, eu não vou pagar mais porque eu não tô usando. Mas o plano de saúde, você usa para prevenção e você paga para não usar, né? Porque você não vai querer ficar usando. Se você usar demais é porque você tá doente, alguma coisa tá acontecendo. Tanto o mercado de plano de saúde como de seguros, ele trabalha o mutualismo. Geralmente, 10 paga para um usar. Uhum. Senão a conta não fecha também. Sim. Imagina se todo mundo for fazer um tratamento de câncer. Tratamentos de câncer são estimados entre 200 a 700 mil reais o protocolo. Quebra o negócio. Um exemplo para o que você falou. Recentemente eu estava no Uber, falando ao telefone sobre saúde. O Uber falou, você trabalha com plano de saúde? Sim, sou especialista na área. Ele falou, nossa, tive há 37 anos plano de saúde, acabei de cancelar, fui jogar tênis, estourei o ombro, a cirurgia vai ficar 40 mil reais. Aí eu falei, realmente é esse o entendimento que precisa se ter e o problema também. Você, durante esses 37 anos, você estava pagando esse procedimento cirúrgico de forma diluída. Agora, você tem os 40 mil? Não, não tenho. Eu preciso contratar outro. Eu falei, ao contratar outro, isso agora é uma doença pré-existente, uma lesão pré-existente, você vai demorar 2 anos para fazer. Vai ficar 2 anos sofrendo, né? Sofrendo, exato. E até em 2008, quando meu pai teve o câncer, né? Eu tinha 8 anos de idade, mas ele sempre falou, né? Que ele falou assim, antes, né? Meses antes, né? Você cancelou o meses plano. antes. Meses antes de descobrir que tava com câncer, ele cancelou o plano de saúde. E ele falou assim, vou cancelar o meu, vou cancelar o seu e o do Léo também, porque a gente não tá usando, tá pagando. E aí minha mãe falou, não, o meu e o do Léo não. Se você quer cancelar Só o o seu. seu, pode cancelar. Meu Então, povo perece por falta de conhecimento. Falta de conhecimento. é, Deixa eu soltar uma brincadeira com vocês. Quadro Transforme uma Palavra em 3. Beleza? beleza. Preparados? Eu sou ruim pra isso. Vai me ajudar. Vou te dar uma palavra fácil. Jesus. Cara, Jesus, fundamental, né? Tudo pra nossa vida. Tudo pra nossa vida. Tá Já bom. são Pra 4, nossa vai. vida. Vai o pra é só. Só pra... Vou pôr um pra. Tudo pra vida. tudo pra vida. Jesus, caminho, verdade e vida. Boa. Família. Família. Base fundamental. Mais uma. Pro sucesso. Vai, Léo. A base de tudo. Boa. E não posso deixar de falar negócio. Só 3, tá? Negócio? É.
Posso falar primeiro? Pode. Combustível para viver. Boa. Combustível para viver. Imita ou fala outra? Eu vou falar outra. Inspiração para o próximo. Boa. Show de bola. Isso aí. Show de bola. Acho que eu fiquei super feliz de ter vocês aqui. E um pouco só, que foi curto, passa muito rápido, né? Sim. Passa muito rápido. Passa Tem rápido. muita coisa pra falar ainda. Acho que a gente vai ter que A fazer gente nem segundo falou da episódio. franquia, Não, né? vamos ter que, Nem deu tempo de vamos chegar ter lá. que falar mais da nova era delivery. Vai Aliás, tem que falar mais sobre o delivery, ser. Sim. Sim. que é algo ainda que a gente precisa fomentar dentro dos negócios alimentícios em geral. Mas foi muito bom já esse momento. Obrigado pela oportunidade, obrigado pela parceria, A gente que agradece o convite. obrigado por entregar para a audiência já insights, informações. Eu aprendi, acho que a gente está gerando algo que é relevante, assuntos que são importantes para o dia a dia. E é isso. Agradecer ao pessoal do suporte, Geração X, Grupo PEX, todo mundo que está por trás aí do nosso início aqui de programação. E é isso. Obrigado mais uma vez. Tamo junto. Nós que agradecemos e voltaremos com certeza. E a nossa missão de vida agora, eu sempre falo que dinheiro é só consequência daquilo que a gente faz. E agora nosso objetivo de vida é ajudar o maior número de pessoas possíveis, né? A não só empreender, mas empreender e ter sucesso. E se manter no sucesso. Boa. É isso. E acho que assim, tudo que a gente faz, né? A gente tem a parte do curso também, tem a parte da franquia. Hoje é o que meu pai falou, é transferência de conhecimento. Todos os nossos negócios são baseados nisso, porque a franquia nada mais é que uma transferência de conhecimento. Você está transferindo esse Seu know-how, know-how. esse conhecimento, know-how, né? Tudo em inglês. Você está transferindo esse conhecimento de 21 anos de prática, de experiência operacional, de marketing, de vendas, para uma pessoa que muitas vezes está começando do zero ou quase do zero, né? Então, tudo que a gente faz hoje é sobre transferência de conhecimento. E nós que somos cristãos, né? É o que Jesus fazia. Ele transferia o conhecimento dele. Ele não obrigava ninguém a seguir o que ele estava falando. Não, de forma alguma. Ele não impunha sobre as pessoas como uma lei. Inclusive, ele vinha para quebrar muitos conceitos da lei que existia ali. Ele só passava o conhecimento dele para as pessoas. A gente faz isso no mundo dos negócios, no mundo espiritual, em todas as áreas que a gente pode, porque a gente entende que isso é a melhor forma de fazer as pessoas evoluírem como pessoas, como empresários e terem sucesso, seja lá qual for a definição da pessoa de sucesso. Pra gente pode ser ter um salário de 1 milhão, pode ser ter um salário de 5 mil, ou pode ser feliz com a família e com o que ela tem ali. Mas seja lá qual for a definição da pessoa de sucesso, é só através do conhecimento que ela vai alcançar. Prosperidade, a gente precisa debater também algum momento sobre isso. Tem várias variantes para levar a prosperidade plena, né? E tem um amigo em comum não, um personagem em comum, Thiago Brunet, que fala o network ou relacionamento nos levam onde o dinheiro nunca levaria. Exatamente. Então, a gente está aqui, obrigado mais uma vez, não tem preço ou valor, aliás, tem valor, mas não tem preço, por esse momento que nós tivemos aqui. Estamos juntos. Fechou? Fechou. Valeu, galera. Obrigado. Valeu. Nós.